Glória a Deus, graças e paz aos irmãos aqui da nossa amada Igreja Batista Água Viva. Nós estamos aí online para fazer mais uma live, mais uma vez ministrar a palavra do Senhor. E quero contar com você para que você compartilhe também essa live para alcançar outras pessoas. Manda aí no grupo do seu WhatsApp, manda para os irmãos da sua célula, para todos nós estarmos juntos aqui. Antes de ministrar a palavra, quero primeiramente desejar aí também para as mães um feliz Dia das Mães aí, para todas as mamães aqui da nossa igreja, para minha mãe também, que deve estar acompanhando a gente aí como sempre. E gostaria também de orar pelas mães da nossa igreja. Essas mães tão preciosas e guerreiras que nós temos aqui, são mães, são modelos, são mulheres preciosas que o Senhor as deu a dádiva, o presente de serem mães. Vocês são bem-aventuradas pelos presentes que vocês receberam do Senhor. Mas antes de orar, eu gostaria também de lembrar vocês das nossas células que têm acontecido nas quintas, sextas, sábados e domingos. Como vocês sabem, nós ainda não estamos nos reunindo no prédio da igreja devido às recomendações e restrições que nós temos de nos reunir no prédio da igreja. Porém, nós estamos fazendo as nossas células. Isso com os devidos cuidados, com uma quantidade reduzida de pessoas. E a importância é você estar participando de uma célula conosco. Por isso eu quero contar com você, irmão, a procurar o seu líder de célula. Caso você não consiga ir por algum motivo, talvez você faça parte do grupo de risco, aí a gente entende. Caso não, procure o seu líder para você estar na sua célula. E caso você não pode estar na sua célula, você ir para uma outra célula, seja numa quinta, seja numa sexta, e seja até mesmo a no domingo, que tem acontecido na casa do pastor Cícero. Hoje, excepcionalmente, a célula não está acontecendo lá, porque nós estamos aqui na minha casa para nós ministrarmos a palavra de Deus hoje aqui. Estou aqui hoje junto com o pastor Cícero, minha esposa e Humberto aqui. E também quero pedir para os irmãos que se lembrem que nós pedimos alimentos para trazer aqui na igreja. Alguns poucos irmãos já vieram, já trouxeram alguns alimentos, porém nós precisamos de mais, irmãos. Esses alimentos eles têm chegado e têm saído muito rápido, porque muitas pessoas estão necessitadas. E nós não queremos ver nenhum necessitado no nosso meio. Por isso nós queremos contar também, irmão, com a sua generosidade nessa parte, de você vir aqui até a igreja trazer uns quilos de alimento não perecível, para que nós possamos doar para essas famílias que estão necessitadas. E você que é membro aqui da nossa igreja, você que vai trazer a sua oferta ou o seu dízimo, você pode levar lá no prédio da igreja. Para isso você me procure ou procure o pastor Cícero para você depositar lá no lugar onde é depositado tanto os dízimos quanto as ofertas. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero orar pelas mães da nossa igreja, pelas mães da Igreja Batista Água Viva, para que Deus continue abençoando você, mãe. Para que Deus continue dando sabedoria, para que você guie seu filho no caminho do Senhor, para que ele continue sendo ensinado pela palavra de Deus. Deus deu uma grande missão para você, mãe, e que Deus capacite você nessa missão em nome de Jesus. Você que está na sua casa, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a você orar comigo em nome de Jesus por essas mamães. Deus, nós apresentamos a cada uma das mães aqui da nossa igreja. Nós oramos por elas e pedimos que o Senhor as abençoe com toda a saúde, com toda a sorte de bênçãos. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, as guie, as dê sabedoria na criação dos filhos. Que elas ensinem os seus filhos segundo a palavra de Deus. Que o Senhor as mostre o quão graciosas elas são em serem escolhidas para essa missão, a missão de ser mãe. Que o Senhor as guie, supra as necessidades e que o Senhor também as ajude, Pai. As ajude nesse período difícil a qual nós estamos passando. Nós oramos ao Senhor, Pai, e cremos que o Senhor pode fazer grandes coisas na vida delas. Em nome de Jesus. Amém e amém. E os irmãos, eu tenho certeza que têm acompanhado os noticiários. E os noticiários que nós temos visto... Abaixa um pouquinho a música para mim, hein,
As músicas, o noticiário a qual a gente tem visto são noticiários muito difíceis, irmãos. Nós estamos hoje aí no Brasil com mais de 10 mil mortos devido ao coronavírus. Muitas pessoas foram ceifadas por esse vírus, muitas famílias hoje sofrem, muitas pessoas ainda estão internadas. E eu quero pedir para você, meu irmão, não pare de orar, não deixe de orar como homem de Deus, não deixe de orar como mulher de Deus. É necessário o seu clamor nesse momento, irmão. Que você não baixe a sua guarda, mas que você conosco esteja em oração, crendo que o Senhor pode reverter esse quadro a qual nós estamos. Há alguns especialistas que dizem que nós ainda nem chegamos no pico, que dias mais sombrios estão por chegar, mas não são essas palavras a qual nós ouviremos. O que nós cremos que o Senhor fará é uma transformação e varrerá desse país e varrerá desse mundo esse vírus. Meu irmão, continue a orar em nome de Jesus. Ore pelas nossas autoridades. Ore por aqueles que têm que tomar as decisões. Ore pelos médicos. Ore pelas enfermeiras. Nós, como igreja do Senhor, temos que nos posicionar em oração. Nós, como igreja, é quem temos que nos levantar e levantar para um clamor. E para isso, meu irmão, eu quero contar com você, para que você esteja orando na sua casa. Logicamente, pelas coisas que você já costuma orar, mas não deixe de colocar esse ponto em específico, irmão. Sempre levantando um clamor em oração, para que tudo isso venha cessar e para que a normalidade venha retornar ao nosso país, as pessoas retornarem aos seus empregos e nós podermos ter uma vida normal novamente, em nome de Jesus. Hoje eu quero ministrar para vocês, lá em Efésios, no capítulo de número 6. Você que está na sua casa, meu irmão, quero que você pegue a sua Bíblia, isso aqui, a Bíblia, papel. Você não vai acompanhar no celular, você vai acompanhar através da sua Bíblia. E você que estiver aí na sua casa, desligue sua televisão. Se chegar a mensagem no WhatsApp, deixa para lá, agora é a hora de você ouvir a palavra de Deus. Se você é membro da nossa igreja, está no grupo da nossa igreja, nós mandamos uma mensagem hoje lá no grupo também, da importância desse momento que nós temos aqui. O momento de ouvir a ministração da palavra de Deus. Tirando as nossas células, que têm sido os nossos cultos, essa aqui é a ministração de culto, entre aspas, que nós temos, irmãos. Por isso, a importância de você abrir o seu coração, estar realmente atento àquilo que Deus quer falar com você, e não ficar disperso, vendo celular e televisão. Não se coloque, pegue a sua Bíblia, ouça a ministração da palavra de Deus e seja alimentado por ela também, em nome de Jesus. Então pegue a sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo de número 6, Efésios 6. Amém. Efésios, no capítulo de número 6. Glória a Deus. Eu vou colocar para gravar, que nós sempre gravamos os áudios também. Os irmãos da nossa igreja já têm acompanhado o que nós temos feito já há bastante tempo. Efésios, no capítulo de número 6. Espero que você dê pelo menos um glória a Deus aí no chat aí, amém? Que você encontrou, que você está com a gente, que você também está acompanhando em nome de Jesus. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 em diante, meu irmão. Acompanhe aí em nome de Jesus. A palavra do Senhor, que veio ao meu coração, já desde ontem, é exatamente o versículo de número 10. Nós vamos nos estender até o 13. Nós vamos ler do 10 ao 13. E o versículo de número 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta
não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, em nome de Jesus. Antes de nós continuarmos a ministração, eu quero orar com você mais uma vez. E a nossa oração nesse momento, irmãos, é para que o Senhor, através dessa ferramenta que nós temos, o Senhor fale ao seu coração. Sabe, a minha oração nesses dias tem sido para que você que está na sua casa, para que você se alimente do Senhor. Essa tem sido a minha oração. E eu quero orar com você nesse momento, amém? Você que está na sua casa, eu quero que você feche os seus olhos e que você erga uma oração ao Senhor agora, amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que nesse momento, através dessa ferramenta que nós temos, o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor ministre as nossas vidas, para que o Senhor nos alimente, para que o Senhor nos encha, para que o Senhor nos edifique, Senhor, para que nesse momento, quando nós estamos de deserto, não seja um deserto na nossa vida espiritual, mas que a nossa vida espiritual, nesse momento, seja um rio de águas vivas, que o nosso deserto seja um manancial, Pai, que a nossa vida espiritual venha florescer, que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, venha com o teu alimento, com a tua palavra poderosa aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Hoje, meus irmãos, eu quero falar sobre um inimigo. E esse inimigo a qual nós temos é um inimigo invisível. É o inimigo que ninguém consegue vê-lo. É o inimigo que está em todo o mundo. É o inimigo que tem matado pessoas. O inimigo que tem colocado medo no nosso coração. E que de certa forma ataca a igreja. Mas esse inimigo a quem eu falo não é o coronavírus. Esse inimigo é Satanás, aquele a qual nós não vemos, que está no mundo inteiro, que mata pessoas, que coloca medo no nosso coração e que tem atacado a igreja do Senhor. E hoje eu quero falar para você como nós vencermos a nossa batalha espiritual. A preocupação ao meu coração veio, tanto que na quarta-feira, depois da ministração do pastor Wilson, nós vimos aqui a minha casa, e algo que já vinha ao meu coração, e de certa forma a minha preocupação seria não o momento agora, mas o porvir, o que será depois da pandemia? O que acontecerá depois de todo esse surto? Que isso vai acabar. Como ficará o coração de alguns irmãos? O que acontecerá com algumas pessoas? Será que o coração dela ainda permanecerá queimando no Senhor? Será que essas pessoas não se deixarão levar pelo desânimo ou pelo comodismo de falar: poxa, eu já estou tanto tempo sem ir na igreja que eu até me acostumei a isso? Ou o seu coração está ansioso, desejoso em se reunir com os irmãos na igreja? O nosso coração não pode e não deve se acostumar com a situação que nós estamos. Nós ainda damos graças ao Senhor que nós podemos nos reunir semanalmente, mesmo que quantidade reduzida, mas nas nossas células, onde nós louvamos ao Senhor juntos, onde nós ministramos a palavra do Senhor, onde nós nos edificamos mutuamente, oramos uns pelos outros. Nós temos essa graça. Agora, o que nós não podemos é nos acostumar com isso. E depois que passar tudo isso, falar: não, só a célula para mim já é o suficiente. Só a célula para mim tá bom. Mas não, hoje eu quero falar sobre ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor fortaleça você, meu irmão. Nós estamos numa batalha contra alguém que é invisível,
contra alguém que está no mundo inteiro, que tem matado pessoas, tem colocado medo no nosso coração, que tem atacado a igreja. E esse a quem todos nós devemos lutar não é apenas contra o coronavírus, mas aquele a quem nós devemos lutar precisa ser o nosso inimigo número 1, Satanás. É contra esse a quem a igreja precisa se despertar nesse momento, se posicionar como povo de Deus, para que nós nessa batalha possamos sair vencedores. Por isso esse texto, a qual eu li para os irmãos, fala sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo falando lá para a igreja de Éfeso, que eles deveriam ser fortalecidos no Senhor Jesus, não na sua própria força, mas na força do Senhor e do poder do Senhor. E que todos nós devemos nos revestir da armadura de Deus, porque viriam ciladas do diabo. Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, e que nós devemos tomar toda a armadura de Deus para poder resistir ao dia mau. Será que tem alguém satisfeito com momentos como esse, irmãos? O dia mau chegou. E às vezes há pessoas que no dia mau, dentro do dia mau, tem outro dia mau. Mas nós seremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem é, irmãos? Esse nosso inimigo, primeiro, que ele não pode ser subestimado. Eu quero fazer uma analogia junto com essa ministração no momento a qual nós estamos passando, sim, o vírus. E a analogia seria: muitas pessoas às vezes subestimam o inimigo. E esse inimigo, ele não é o todo-poderoso, mas ele tem poder. Vide o que nós temos visto junto com esse vírus. O vírus também. Nós não podemos subestimá-lo e andarmos sem preocupação, e andarmos sem nos precaver, sem os devidos cuidados, porque nós não devemos subestimá-lo. Porém, também não podemos superestimá-lo. Da mesma forma, algumas pessoas que fazem isso, tanto com o vírus quanto com o inimigo, subestimam o poder de Satanás. Fala, Satanás não é nada, não tem poder nenhum, ele não pode nada. E muitas vezes caem em ciladas. Outra coisa é superestimá-lo e achá-lo que ele é o Todo-Poderoso. Ele não é o Todo-Poderoso. Ele tem a sua força, mas ele tem uma força limitada. Ele tem uma força, mas a sua força não se compara com a força do Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor Jesus. Então, duas coisas a respeito do inimigo. Primeiro, não subestimá-lo. E o segundo é não superestimá-lo. Da mesma forma que algumas pessoas tiram o poder do inimigo, e muitas pessoas colocam muito poder no inimigo, algumas pessoas colocam muito poder também no vírus. E quando vê a notícia, fala: meu Deus, amanhã eu vou morrer, vai morrer a minha família e vão morrer os meus filhos. Não vai, irmão. Aquieta o seu coração. Descansa no Senhor. Confia nele. É o que nós precisamos fazer também em momentos como esse. Então, irmãos, o que nós precisamos para conseguir vencer essa batalha, tanto natural quanto espiritual, fazendo essa analogia? Primeiro, conhecendo a natureza do nosso inimigo. Qual é a natureza do nosso inimigo? Primeiro vamos falar quem não é o nosso inimigo. Lá no versículo de número 12 de Efésios 6, a qual nós lemos, o apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No período a qual nós estamos aqui, devemos nos lembrar quem é o nosso inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é. A nossa luta
não pode ser contra aquele que pensa diferente de mim. Hoje o pastor Silvio, ministrando lá em Mauá, ele estava falando também a respeito dessa polarização a qual nós vivemos. Hoje não se pode colocar mais nada numa rede social que você não seja atacado. E às vezes, mesmo que você não seja atacado, não há possibilidade de você colocar alguma coisa que alguém não pense totalmente ao contrário de você. E pensar diferente não é o problema. Mas o problema é atacar quem pensa diferente de você. É tratar mal quem pensa diferente de você ou quem discorda de você. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por isso, meu irmão, eu quero chamar você para reconhecer quem não é o seu inimigo. Sabe, seu inimigo não é o seu vizinho, seu inimigo não é o seu patrão que pediu para você ficar em casa, não é o seu cônjuge, que muitas vezes há atritos em momentos como esse, todos ficando em casa. Nosso inimigo não é aquele parente que pensa diferente de nós. O nosso inimigo é outro. Então, aprenda a separar as situações. Inimigo não é aquele a quem vemos, não é a carne, não é o sangue, não é aquele que tocamos. Você tem um inimigo muito maior e muito mais preocupante. E é contra esse que nós, como igreja do Senhor, precisamos lutar. Então, quem é o nosso inimigo? Como já disse aos irmãos, nosso inimigo é o diabo, Satanás, Lúcifer, Beelzebul, a antiga serpente, como diz o Felipe lá em São Paulo, pata rachada. Esse é o nosso inimigo. É contra ele que nós precisamos lutar. Você veja que coisa maravilhosa, irmãos. Ou que coisa interessante. Nós estamos vivendo essa pandemia e, guardadas as devidas proporções, muitas pessoas estão trabalhando juntos. Para quê? Para lutar contra esse inimigo que não vê. Para lutar contra esse inimigo que tem destruído vidas, destruído famílias, destruído pessoas. Mas nós estamos nessa guerra contra uma pandemia, mas nós temos uma guerra maior, irmãos. Nós temos que nos posicionar na nossa guerra como cristãos. Há um inimigo invisível que sempre matou pessoas, que sempre destruiu famílias, que tem acabado com pessoas. E é contra ele que nós precisamos guerrear. É contra ele que nós precisamos nos posicionar. E o Satanás, o nosso inimigo, não pode ficar numa posição escanteado e esquecido, como se ele para nós não tivesse valor nenhum. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos tomar toda a armadura de Deus, porque a vida cristã não é um passeio no parque. A vida cristã não é um passeio no shopping. A vida cristã não é de unicórnio. Mas a vida cristã é também vida de guerra. Nós somos os guerreiros, nós somos os soldados. E somos nós que precisamos nos posicionar nessa guerra. Você é quem precisa se posicionar nessa guerra, meu irmão. Todo mundo está lutando. Todo mundo tomando diversos cuidados. Todo mundo olhando para as situações e falando, eu tenho que tomar cuidado com isso, Eu queria, irmãos, lá no meu coração, que o mesmo cuidado que você tem para não pegar um vírus, fosse o mesmo cuidado para que você não vivesse uma vida em pecado. O mesmo cuidado que você tem para o vírus não entrar na sua casa, fosse o mesmo cuidado que você tem para o pecado não entrar na sua casa. O que nós fazemos nesse período? Quando nós chegamos da rua, nós já separamos a roupa, deixamos o sapato fora, a roupa já tem que ir direto para lavar, a pessoa já chega em casa, toma logo um banho, porque ela quer tomar todos os devidos cuidados. Nada contra isso, obviamente. Mas o que tem que acontecer com a nossa vida também, nessa batalha espiritual, é você também tomar os mesmos devidos cuidados.
E eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me precaver, eu tenho que tomar a armadura de Deus, eu tenho que ficar esperto com as ciladas do diabo. Se a nossa atenção fosse, eu tenho que passar um álcool gel na mão, eu tenho que passar um álcool gel na mão, fosse a mesma preocupação com, eu tenho que orar, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que orar pelo meu irmão. São essas coisas que eu quero que você coloque no seu coração. Às vezes nós nos preocupamos apenas com o natural e não nos preocupamos com o espiritual. A guerra, irmãos, ela já foi traçada, lançada. Nós estamos nessa guerra contra uma pandemia, todos juntos, mas nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, o reino dele aqui, também estamos em guerra. Você também é um soldado e não pode ser um soldado despreparado, desatento, desprovido das armaduras e da espada que ele te entregou. Os mesmos devidos cuidados numa guerra muito maior deve ser na nossa outra guerra, que é a nossa guerra espiritual. É contra esse inimigo que tem guerreado contra a igreja, irmãos. A igreja do Senhor, em todo o mundo, tem sofrido muito, irmãos. Quantas pessoas não conseguem se reunir? Quantas igrejas não tem como nós, fazendo cultos nos lares, fazendo as células, fazendo as reuniões de casa em casa, levando as ceias de casa em casa? Quantas pessoas não conseguem fazer o que estamos fazendo? Pense, irmãos, o que é isso no mundo inteiro? A igreja vai ser uma das últimas coisas a abrir, uma das últimas coisas a voltar a funcionar. E você não consegue enxergar o ataque que nós também temos sofrido como povo de Deus, como igreja do Senhor. O que precisamos é de um despertamento espiritual, é de um chacoalhão. Da mesma forma, temos visto que algumas pessoas, em momentos como esse, foram chacoalhadas e perceberam, eu preciso me voltar para o Senhor, porque tem visto que os dias são maus, que a volta do Senhor está próxima em nós, irmãos. Nós iremos chegar lá, nós iremos nos posicionar. Abaixa mais um pouquinho a música. Uma outra coisa, uma outra característica do nosso inimigo. Vou tomar uma aguinha, nossa. Uma característica do nosso inimigo que eu gostaria de falar, já falei quem é o inimigo, agora uma característica desse nosso inimigo, quero falar 3 para ser mais específico. A primeira característica que eu quero falar dele é que o nosso inimigo, uma das características dele é que ele é poderoso. O que eu não quero que você pense é que ele é o todo-poderoso, mas ele tem poder. Como fazendo esse paralelo que eu tenho feito, eu quero assim, não sei se você consegue raciocinar o que são mais de 10 mil pessoas. Alguns irmãos aqui da nossa igreja gostava, até ia para estádio. Só vale se for para ver o Santa Cruz ou o Palmeiras, fora disso não pode. Agora, você chega lá, irmãos, imagina se uma multidão de pessoas. Ali às vezes tem 30, tem 20, tem gente que já foi para o estádio com 10 mil pessoas. Você tem noção do que são 10 mil vidas? As famílias inteiras sendo destroçadas. Famílias perdendo pessoas, muita gente. Esse inimigo que nós temos falado que é o vírus, ele tem o seu poder limitado. Da mesma forma como é o nosso inimigo, Satanás. Ele tem poder, mas ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Satanás, ele tem o seu poder, mas ele tem o seu poder limitado pelo próprio Deus. O que você tem que saber é que o nosso Senhor é aquele que tem o poder.
É dele que emana todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. E por mais que uma das características desse nosso inimigo é que ele tem poder, mas ele não é o Todo-Poderoso. Uma segunda coisa, que o nosso inimigo, ele é maligno. Ele tem essa maldade. E a palavra de Deus, lá no versículo de número 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, contra as forças do mal nas regiões celestes. O nosso inimigo, ele tem a sua força e maligna. Ele age de forma má, com violência, com engano, com perversão, com morte, com ansiedade, com medo. Eu, conversando com algumas pessoas, inclusive da minha célula, a gente estava discutindo a respeito disso. Como a ansiedade tem gerado dentro das pessoas, muitas vezes só porque fica vendo tanto noticiário, tanta notícia, e o número aumentando cada vez mais, e o medo chegando na vida da pessoa. E o que vai acontecendo é que ela vai sendo tomada por uma ansiedade, porque o nosso inimigo, ele é maligno. Maligno. Uma coisa que eu sempre digo para os irmãos, que o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele leva o negócio a sério. Ele faz o que ele faz e faz de forma séria. Ele quer ser mal, mas ele quer ser mal mesmo. Ele quer ser destruidor, mas ele quer ser destruidor mesmo. Ele quer acabar com tudo, mas não pela metade. Ele quer destruir com tudo. Porque essa é a outra característica dele. Ele é maligno. Outra coisa é que ele é astuto. Por isso, ele diz assim lá no versículo de número 12 e 13. Não, perdão, número 11. Versículo de número 11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Uma outra coisa, uma outra característica do nosso inimigo, Satanás, são as suas ciladas, as suas armadilhas, as formas de tentar nos pegar. Às vezes, irmãos, ele vai usar de algumas artimanhas, de algumas ciladas com você, e talvez ele não vai te pegar dessa forma, mas ele vai querer uma outra armadilha, uma outra cilada, para que ele possa te abocanhar. Por isso, o apóstolo Paulo diz que nós deveríamos nos revestir da armadura de Deus, para nós podermos ficar firmes contra todas as ciladas, porque as ciladas vão chegar, as armadilhas vão chegar. O inimigo, Satanás, ele é astuto. Não pense que ele vai chegar lá na sua casa, aí, irmão, e que ele vai chegar aí com um chifre, com um tridente, com a capa vermelha, e falar: eu sou o Satanás. Que na mesma hora você vai clamar por Jesus, irmão. Ele vai fazer o quê? Ele vai te evangelizar dessa forma. A forma como ele vai agir com você são das formas mais simples e subliminares. É a forma como você menos espera. Há pessoas que estão caindo em vícios. Há pessoas que estão se rendendo nas pequenas coisas. E quando menos esperam, vão percebendo que estão sendo, emaranhados pelo próprio inimigo. Caindo nas suas ciladas e sendo envolvido por ele. Por isso, o que nós temos que estar atentos. Revestidos de toda a armadura. Ao exemplo da astúcia do inimigo, lá em Êxodo, quando fala que Moisés queria sair do Egito, e Faraó falou assim para o povo: não, você quer adorar a Deus? Fica aqui, velho. Não precisa sair do Egito, não. Fica aqui no Egito. Adora a Deus aqui mesmo. Só que Moisés não aceitou essa oferta, essa cilada, essa artimanha, essa armadilha que ele tinha preparado. Ele falou: não, nós vamos ao deserto celebrar uma festa ao Senhor. Para isso, ele recusa essa proposta. Nós não ficaremos aqui.
não ficaremos no Egito e não ouviremos essa sua proposta, não aceitaremos essa proposta. A segunda que ele vem com a seguinte, a segunda cilada, olha a segunda armadilha. Não, pode ir, eu vou deixar vocês irem com uma condição. Vocês não vão poder ir muito longe, fica por aqui, por pertinho. E é o que acontece com algumas pessoas, irmãos. Algumas pessoas no serviço ao Senhor caem já na primeira cilada. Querem servir a Deus, mas querem viver no mundo. Quer servir a Deus e viver como um mundano. Isso não funciona. É tudo que o inimigo quer, manter você pertinho dele. Mas outros ainda conseguem sair dessa, mas vão para outra. Fala, não, nós vamos servir a Deus, nós vamos sair do Egito. O faraó diz assim, vai, só não vai longe. Aí a pessoa tá bom. E para ela, se é aquele crente meia boca, aquele crente bananão, sabe, que não se envolve na obra de Deus, não se envolve no trabalho de Deus, não se envolve em ganhar vidas, não se preocupa com o reino de Deus, não se preocupa com o avanço da obra de Deus, essas pessoas vão, eles servem a Deus, mas eles não vão muito longe. Outra proposta que Faraó tinha feito foi a seguinte, não, vocês vão, agora as crianças vão ficar. Criança não tem importância, deixa aqui, é o que Faraó quer mostrar para nós. Que valor tem as crianças? Que valor tem? Nenhuma. É essa mensagem que Faraó queria mostrar para Moisés. Mas Moisés falou, não, nós vamos levar todas as crianças, elas irão adorar a Deus conosco. E uma última cilada que Faraó colocou, e que muitas vezes essas ciladas vêm para nós também, Faraó falou assim, tá certo, vocês podem ir, podem ir longe, levem suas crianças, mas as coisas de vocês aqui vão ficar. Vão ficar os bois, vão ficar suas riquezas, vai ficar tudo. E algumas pessoas são da mesma forma. Saem do mundo, querem ir até longe, mas não querem ser participantes financeiramente da obra, não querem contribuir, não querem ser dizimistas, não querem ser ofertantes. Simples assim. Mas quando Moisés saiu de lá, ele falou, nós vamos levar tudo. Não vai ficar uma unha aqui, nós vamos levar tudo. E é assim que nós devemos ser também. Não cair nas ciladas do nosso inimigo. Uma outra coisa a respeito desse nosso inimigo, uma estratégia a qual ele tem usado, é que primeiro, quem é dele, ele não precisa usar estratégia nenhuma. Irmãos, há pessoas hoje que estão presas ao inimigo, que estão presas ao mundo, que estão presas a vícios, há pessoas que estão presas em pornografia, há pessoas presas em diversas coisas. E a esses aí, o inimigo não precisa usar de estratégias para tirá-los da igreja ou para manipulá-los. Não, esses já são do inimigo, já estão com o inimigo. Esses aí não precisam usar de estratégias com ele. Mas algumas estratégias e ciladas ele tem usado contra a igreja do Senhor. Primeira estratégia que ele usa é ele furta a palavra que é semeada. Sabe, irmãos, a gente usa essa ferramenta que nós temos aqui hoje, é o Facebook, e estamos querendo alguns outros meios para poder alcançar a maioria dos irmãos, mas eu sinto que às vezes algumas pessoas ficam assim, demasiadamente dispersas ao ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que ficam demasiadamente dispersas porque estão vendo num celular. E às vezes quando a gente está na igreja, a gente prega durante 40, 50, uma hora, e para a pessoa estar lá, ela está vendo, ela está sendo ministrada pela palavra. Agora algumas pessoas, porque estão no celular, passou de 15 minutos para ela, já é demais já. E o inimigo vem e arranca a semente que é semeada dentro do seu coração. Isso tem acontecido com a igreja. Se nós temos esse meio hoje aqui, irmãos, usa do meio que nós temos. Para quê? Para que nós possamos vencer essas ciladas contra a igreja do Senhor. Uma outra cilada, irmãos, que o inimigo tem colocado dentro de nós, é que ele tem se aproveitado
tem colocado dúvida dentro do nosso coração. Dúvida da palavra de Deus, dúvida do Senhor agindo, dúvida do Senhor trabalhando. Por isso, o que nós precisamos fazer nesse período é não deixar dúvida entrar dentro do nosso coração. Mas o que precisa entrar dentro do nosso coração é a fé, é crer no Senhor. Precisamos aumentar a nossa fé, precisamos mudar a nossa forma de servir ao Senhor. Algumas pessoas, irmãos, nesse período a qual nós estamos, ele está se aproveitando de brechas, de pessoas resistindo à oração delas, pessoas resistindo ao jejum delas. A pessoa ela vai orar em casa, ela não consegue. Por que será que você não tem conseguido orar na sua casa? Por que será que você não tem conseguido fazer um jejum? Por quê? Porque o inimigo tem tentado resistir a você. O que nós precisamos fazer é não deixar com que essa resistência, essas ciladas a qual ele tem colocado para nós, venha nos paralisar. Mas nós nos posicionando no serviço ao Senhor, mostrar sim, estamos revestidos do Senhor, estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Outra coisa que o inimigo tem feito, irmãos, outra estratégia, mais outra que ele tem usado conosco, é a estratégia de nos pressionar. Quando o inimigo nos pressiona, irmãos, ele não pressiona todos os dias. Quando o dia mau vem, nem todos os dias são dias maus. Mas quando o dia mau chega, ele chega chegando. Quando o dia mau chega, ele chega valendo. E são essas pressões a qual nós temos que suportar. Porque o dia mau, irmão, ele vai chegar. O que você tem que fazer é suportar como um bom soldado de Cristo. O que você tem que conseguir é suportar o momento da pressão. E esse momento a qual nós estamos vivendo, mesmo no paralelo da pandemia, como no paralelo da guerra espiritual. É muita pressão, são pressão de todos os lados. A pressão de muitas pessoas em preocupação com a saúde, pessoas preocupadas em relação a trabalho, em relação a recursos. E a pressão vem chegando. Eu digo para você, irmão, suporte as pressões como um bom soldado de Cristo. E uma outra, a qual o inimigo tem usado, a outra estratégia, ele tem usado a estratégia da insistência. Quando, irmãos, o inimigo vem, mesmo que nos tentar, mesmo que colocar ciladas conosco, o nosso papel é suportar as pressões, é nos livrarmos das ciladas do inimigo. Mas o inimigo vai vir com outra, irmão. Outra cilada vai chegar. Outra armadilha ele vai colocar diante de nós. O que você tem que fazer, irmão, é saber que ele é insistente. A palavra de Deus diz que o inimigo ele já está derrotado. Ele já foi derrotado. Mas ainda assim, ele não desiste de querer destruir as nossas vidas, de esfriar o nosso coração. Então a insistência da qual ele usará, a insistência é para que, se você não caiu aqui, você vai cair ali. Mas se mantenha como um homem e como mulher de Deus, porque o Senhor há de nos dar vitória. E para nós encerrarmos, irmãos, algumas armas para que nós possamos vencer o nosso inimigo. E eu quero falar a respeito de 3 armas para que nós possamos vencer o nosso inimigo. E a primeira arma que eu quero falar para vocês é essa que eu disse para os irmãos que o Senhor tinha ministrado ao meu coração, que é Efésios 6:10. E ele diz assim para nós: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira arma, irmãos, para que nós consigamos vencer é através do poder de Deus.
É o poder de Deus, irmãos, que pode nos dar vitória. Seja, irmãos, nessa batalha natural, seja nessa batalha espiritual. A nossa dependência precisa ser do poder de Deus. Não pode ser daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós podemos alcançar, mas através do poder de Deus. A minha oração, irmãos, do mais profundo do meu coração, é para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Para que através do poder de Deus você possa resistir ao dia mau. Seja pela pandemia, seja pela nossa guerra espiritual. A primeira arma é o poder de Deus. Clame pelo poder de Deus. Ore para ver o agir do poder de Deus, para a glória do Senhor ser manifestada. É isso que nós pedimos, irmãos. É pelo poder do Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, para que nós possamos vencer, a nossa segunda arma, para que nós possamos vencer, é a armadura de Deus. Por isso que tanto no versículo de número 11, quanto no versículo de número 13, o apóstolo Paulo repete isso para nós. Revesti-vos de toda a armadura. No versículo 13 ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que nós possamos vencer, irmãos, para que nós possamos sair vencedores. Quando você sai de casa, você coloca o quê? Um álcool gelzinho na sua bolsa, você coloca luva, você coloca máscara, você se prepara. Essa é a linha do paralelo com a guerra da pandemia que nós temos. Mas a guerra espiritual, irmãos, ela pede para que nós venhamos colocar toda a armadura de Deus. Por isso ele diz, estai firme, cingindo-vos da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma coisa interessante, que nas nossas costas nós não temos a mesma armadura. A couraça, por mais que ela cobre a frente, ela não é a mesma que cobre atrás. Na frente nós ainda temos o escudo. Por quê? Porque não é para nós virarmos as costas e correr, mas é para que nós possamos nos posicionar e nos fortalecer. Quando vir a nós a guerra, a palavra de Deus diz que nós deveríamos resistir o dia mal, resistir o dia mal, para depois de nós termos vencido tudo, permanecer inabalável. Então quando vir, irmão, o dia mal, não é correr, não é fugir, não é se amedrontar, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia, não é correr da batalha, mas a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E uma outra coisa, irmãos, e com isso eu encerro, é uma vigilância constante. Como eu disse a respeito desse paralelo que eu resolvi fazer hoje, nós temos feito essa vigilância e eu tenho achado isso algo interessantíssimo. Tenho certeza que os nossos hábitos, eles serão mudados daqui para frente, eles não serão mais os mesmos. Queria eu que os nossos hábitos espirituais também mudassem e não fossem nunca mais os mesmos. Porque a nossa vigilância, irmãos, tem sido algo constante. Alguma pessoa pega numa maçaneta, segurou ali no ferro do ônibus, do trem, ela já fica vigilância total, preocupação total. Agora saiba, irmãos, esse momento a qual nós estamos passando com esse paralelo da pandemia, essa pandemia vai acabar.
essa vigilância a qual nós estamos, um pouco mais à frente, ela não vai precisar ser mais do que é hoje. Logo, os lugares já estarão abertos. Logo, ninguém vai precisar todo dia sair de máscara na rua. Logo, isso vai acabar. Mas a vigilância, irmãos, com o nosso inimigo, essa não acaba. Essa vigilância precisa ser constante. Por isso, meu irmão, chamo você, convoco você para que permaneça vigilante. Para que onde você está, continue revestido de toda a armadura de Deus. Continue sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder para a glória de Deus. Eu gostaria de orar com você que está na sua casa, meu irmão. E a minha oração é exatamente essa. É para que você seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Essa tem sido minha oração e fala: Senhor, fortalece-me no Senhor e na força do seu poder. Eu preciso ser fortalecido no Senhor nesses dias. E a minha oração por você não vai ser diferente, irmão. É para que você seja fortalecido nele. Se revista da armadura. E perceba que isso a qual nós estamos vivendo, essa pandemia, nós temos uma outra guerra que também é invisível e de um inimigo que tem matado muito mais pessoas. Por isso, meu irmão, convoco você para, como igreja, se levantar, se posicionar e erguer um clamor ao Senhor. Você que está na sua casa, meu irmão, feche os seus olhos e eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor para que o Senhor nos fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Para que os meus irmãos sejam revestidos de toda a armadura de Deus. Para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os revista, para que eles possam permanecer fortalecidos e resistir ao dia mau, para que depois de tudo isso, eles permaneçam inabaláveis. Pai, nos ajude, nos fortaleça no Senhor, que a Tua graça seja sobre cada um de nós, fortaleça a fé, fortaleça o coração, que o Senhor nos ajude, Pai, nesse tempo difícil, que o Senhor nos ajude, Pai, nesse período a qual nós temos vivido, e que nós, Pai, possamos ter a nossa fé arraigada, a nossa fé alicerçada no Senhor, e que sim, estejamos nós inabaláveis, não pela nossa força, não por nós mesmos, mas porque nós estamos fortalecidos no Senhor e também na força do seu poder. Meu irmão, que o Senhor te ajude nesses dias, que o Senhor fortaleça o seu coração, que o Senhor fortaleça a sua fé. Para isso, não deixe de orar, não deixe de buscar o Senhor, continue se alimentando da palavra de Deus, e que dentro em breve nós estaremos juntos como igreja servindo ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito seja sobre a sua vida hoje, meu irmão, e também por toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe. Eu quero lembrar que tanto eu como o pastor Cícero estamos aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa, nos procure. O pastor Wilson também lá em Xande Cruz, mas entre em contato conosco. Nós estamos aqui para servir vocês. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe.